capítulo 4, versículo 4. Perto está o Senhor. Amém? Amém. Perto está o Senhor. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, solitários? Quantas vezes nos sentimos desamparados? Quantas vezes nos sentimos até desesperançados? O apóstolo Paulo, ele trata na carta com crentes piedosos, mas também crentes problemáticos. Crentes que estavam passando por problemas, mas que também causavam os problemas. E nesta frase, perto está o Senhor, o apóstolo Paulo, ele traz consolo e exortação. Porque o termo perto, no idioma grego que a carta foi escrita, significa uma posição de proximidade e também é relativo a um ponto temporal subsequente a outro ponto. Se trata de uma proximidade no espaço e no tempo. Mas para nós entendermos melhor o termo perto nos seus dois significados, tanto de uma posição próxima como de um tempo próximo, de maneira resumida, nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo nos diz: perto está o Senhor de você, na sua angústia, na sua aflição, na sua dor, na sua enfermidade, na sua tribulação, no seu sofrimento. Perto está o Senhor, próximo a você. Você não está sozinho, você não está passando por esse problema, por essa dor, por essa angústia, por essa aflição sozinho. Perto está o Senhor. Como também perto está o Senhor de cumprir a sua promessa de voltar como juiz. E para a gente discorrer nesses dois significados, perto está o Senhor, primeira coisa que a gente entende é que perto está o Senhor dos que tem coração quebrantado. E lá no Salmo 34, versículo 18, eu peço para você abrir sua Bíblia ou acessar Salmo 34, versículo 18, a palavra de Deus diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha a primeira parte desse versículo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, dos que têm coração humilde, dos que reconhecem as suas limitações, as suas fragilidades, as suas imperfeições, que reconhecem que nada é e nada pode sem Deus. É aquele que reconhece a sua total dependência de Deus, aquele que tem um coração quebrantado, arrependido, humilde. Porque a palavra de Deus diz que Ele, Deus, se opõe aos orgulhosos, ou seja, resiste aos orgulhosos, mas dá graça, concede graça aos humildes. E este princípio a gente encontra em Provérbios, no capítulo 3, versículo 34, e esse princípio é confirmado, é ratificado em Tiago 4,6 e em 1 Pedro 5, versículo 5, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Mas para a gente entender ainda que Deus está perto dos que têm um coração quebrantado, vamos abrir em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 57. A gente está em Salmos, a gente vai mais adiante. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo. Mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E a gente pode dividir este versículo
em duas páginas, apresentando o paradoxo da transcendência e imanência de Deus. Para a gente entender melhor, o texto nos mostra que Deus, tanto ele é transcendente, ou seja, ele está acima, além daquilo que a minha mente pode compreender. Mas ele também é um Deus que se faz imanente, que está perto de cada um de nós, que se aproxima de nós, que tem um relacionamento conosco. E a primeira parte, a parte A de Isaías 57, versículo 15, que mostra que Deus ele é transcendente, porque diz que ele diz o alto e sublime, o que vive para sempre. É um Deus que é supremo, é elevado, é altíssimo, um Deus que vive para sempre, é sempre eterno, não teve início e nem há de ter fim, porque ele é um Deus autoexistente. Ele existe nele mesmo e a gente não consegue compreender isso de Deus, porque ele é transcendente. Nós somos pequenos, limitados para alcançar a grandeza, a magnitude, a soberania de Deus. Ele está além da nossa compreensão, da nossa imaginação. Ele habita no lugar, o texto fala, alto e santo. Esse é o Deus transcendente. Ele está além do que eu posso compreender. Ele é elevado demais. Esse mesmo Deus que está acima de tudo e de todos. Esse Deus que é excelso, eminente, grandioso. Em outras palavras, transcendente, ele se faz imanente. E aí a gente entra para a parte B do versículo 15 do capítulo 57 de Isaías, que mostra essa imanência de Deus, o Deus que se rebaixa a nós, buscando um relacionamento conosco. O texto fala, na parte B, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É o Deus que habita com o humilde e concede ânimo e alento ao coração contrito. O Deus que habita num lugar alto e santo e que é transcendente, que é soberano, que é sempre eterno, é o Deus que se faz imanente, que habita com o humilde, com quem tem coração quebrantado, com aquele que reconhece as suas fragilidades e limitações. E esse é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, que dá consolo, que coloca remédio nas feridas da nossa alma, que derrama do seu bálsamo sobre as nossas enfermidades. Mas além do Senhor, está perto, no sentido de uma posição próxima, juntinho dos que têm um coração humilde, como a gente viu tanto no Salmo, como no livro do profeta Isaías. Perto está o Senhor também de cumprir sua promessa de retorno. Nós falamos de que perto está o Senhor no sentido de uma proximidade, espaço, Ele está junto a nós. Mas perto está o Senhor também de cumprir a sua promessa de retorno. E em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, e agora a gente vai lá para o Novo Testamento, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Olha só, há aproximadamente 2000 anos, já havia aqueles que se denominavam possivelmente cristãos, mas não estavam congregando com os irmãos, não estavam se reunindo como igreja. E aí uma advertência para os cristãos hebreus daquela época e para nós também.
Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Perto está o Senhor. O Senhor está próximo, próximo. Versículo 9 que nós lemos, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. E que sejamos encontrados neste dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia que Jesus cumprirá sua promessa de retorno. Que sejamos encontrados neste dia que se aproxima. Versículo 11, vivendo de forma santa